Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha de uma outra base. Eu sei que vocês adoram vídeos de resenha, então é por isso que eu vim trazer mais uma resenha. E a resenha, hoje eu tô ficando doida. E a base que eu vou resenhar hoje é essa base aqui, que é a base Teal da Catherine Hill. Essa base foi lançada junto com a Prilessa, gente, então eu vou ler pra vocês bem certinho quais são todas as informações dessa base. E eu também vou testar ela aqui com vocês. Testar não, né? Resenhar, porque eu já usei ela, já testei, então já tudo que eu vou falar aqui pra vocês eu já sei. Mas é pra vocês também terem uma noção aí de como funciona essa base. Bom, gente, então vamos começar aqui do jeito que a gente sempre começa, analisando as primeiras cocitas que nós vemos, gente. Essa base já tá aberta, né? Porque eu tive que testar ela antes. Então, eu vou ler pra vocês as instruções da base no site da Catherine Hill, porque eu sou muito cabeçuda. E o que eu fiz com a embalagem? Em vez de guardar a embalagem pra mostrar aqui pra vocês, eu taquei ela no lixo, eu joguei ela fora, eu sumi com a embalagem. Então, assim, eu vou ter que ler no site quais são as informações da base pra eu poder passar tudo pra vocês, porque eu sou uma cabeçuda que não guardei a embalagem. Então, eu já estou aqui no site oficial da Catherine Hill. Na verdade, é Catherine Hill. A vida toda eu falo Catherine Hill e o vídeo todo eu vou falar Catherine Hill também, porque eu já acostumei, porque pra mim é Catherine Hill e vocês entenderam isso daí. Lá no site deles tá escrito que essa base, ela contém um acabamento mate, oil free e é resistente à água, gente. Ela é uma base resistente, não é uma base à prova d'água, tá? Com longa duração na pele, ela foi elaborada com ácido hialurônico, vitamina E e é vegana, indicada para todos os tipos de pele. Vamos começar com as tonalidades. Eu vou deixar aqui do ladinho quais são as tonalidades dessa base, pra vocês verem bem certinho. E ela tem um total de 10 tonalidades, né? E ela pega desde o 1 até o número 9. Oxe, mas se são 10? Ah, é porque tem a 3,5 no meio. Bom, gente, essa base aqui, ela vem nessa embalagenzinha, então ela é uma embalagem de conta-gotas. E ela é uma base, gente, que diz ali no site que ela é uma cobertura média. Não diz que é cobertura alta, nem que é cobertura leve, mas uma cobertura média. Então, ela é uma base bem fluida, gente. Olha isso daqui, ó. Ela tem realmente uma pegada, assim, bem líquida, é uma base super fluida. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão, ó, como que ela é uma base que escorre na hora que a gente pinta. Ela é uma base que ela realmente é bem fluida, ela é bem levinha. Então essa primeira textura dela, gente, é muito bacana, justamente pra gente ter realmente essa capacidade de a gente fazer uma construção de camadas sem deixar a pele muito pesada. Mas a gente já chega nesse passo aí. Então vamos lá, gente, para o que interessa, vamos começar a testar essa base. Eu já estou com o meu rosto hidratado. Normalmente as resenhas que eu faço, eu deixo um lado sem hidratação e um lado com hidratação. Mas, no entanto, entretanto, contudo, todavia, independente da base que seja da mais cara, seja da mais barata, uma pele sem hidratação, a base não vai ficar bonita. Então eu já tô com todo o meu rosto hidratado e o que eu vou fazer aqui vai ser duas aplicações diferentes. Eu vou aplicar de um lado com pincel e do outro lado com a esponjinha pra gente ver como que se comportam os acabamentos da base, tá? E desse primeiro lado aqui, eu vou começar espalhando com o pincel. Esse pincel que eu tô usando é o pincel A17 da Macrylan, ele é um pincel kabuki, então ele tem essas sardinhas aqui bem fechadas e é com ele que eu vou começar a espalhar a minha base, tá? Gente, ela é uma base que espalha muito bem. Ela realmente é muito fluida na hora que você vai espalhar. Ela espalha com muita facilidade. Ó, aquela parte que aquela quantidade que eu passei só desse lado do rosto, deu pra cobrir bem. E ainda daria pra passar um pouquinho mais desse lado. Eu só não vou passar pra cá, porque aqui a gente vai testar com a esponja. Mas ela rendeu muito bem a base. O acabamento dela com esse pincel, assim, realmente ficou muito bom. Não é uma base que risca. Ai, eu respirei um mosquito. E ela assentou muito bem, tá? Então, assim, até aqui eu gostei dessa base. Em relação à cobertura, ela é uma cobertura média, bem média. Assim, não é média muito pra leve, não é média pesada. É uma média bem média, assim, tá bem na média. Mas o bom dela é que daqui a pouco a gente vai ver que quanto mais cobertura você quiser, se quiser construir camadas, ela vai aumentando o nível de cobertura. Realmente, eu sentiria a necessidade de aplicar mais uma camada, porque eu tenho essa manchinha aqui que ela é mais azulada nesse cantinho, e um pouquinho da minha olheira, que ela é um pouquinho mais cinza, que eu não senti que deu quase cobertura. Então é uma base que até aqui, se eu fosse usar uma camada, eu usaria uma camada assim só pra realmente uniformizar, não pra cobrir manchas, porque em uma camada ela realmente não cobre muito, tá? Agora do outro lado, vou virar Harry o porco. Vocês nunca viram o meu porquinho, né, gente? Agora eu vou mostrar, ó. Esse é meu
meu porquinho, é com ele que eu filmo. Ele tem um espelhinho aqui atrás. E o nome dele é Harry, por quê? Porque eu inventei agora, então a partir de agora vai ser Harry o Porco. Harry Porco! Ele não é mais o Porco-Aranha, ele é o Harry Porco. Eu não tinha lembrado dessa referência. Então agora vamos do outro lado. Então eu vou passar aqui a mesma quantidade de base, que lá eu passei bastante base, então aqui também eu vou passar bastante base. Eu não passei primer, tá, gente? Eu tô literalmente só com hidratante. Então com o primer acredito que o acabamento fique muito mais bonito, porque o primer dá uma diferença absurda, porque ele cobre tudo os poros dilatados, tá? Então agora com a minha esponjinha, eu vou espalhar desse lado. E já percebemos uma coisa aqui logo de cara. Como essa é uma base um pouquinho mais fluida, a esponjinha ela tende a sugar um pouco mais de produto, tá? Ela sobe aqui pra testa, tudo, mas a gente tem que espalhar ela bem, porque por ela ser justamente mais molhada, ela ser mais fluida, não ser aquela base muito seca, muito grossa, a esponjinha ela absorve um pouquinho mais. Mas o que a gente pode fazer aqui é simplesmente umedecer a esponjinha pra que ela não absorva tanto produto. Mas em geral, o acabamento com a esponjinha e o acabamento do pincel são bem semelhantes, assim, tá? Eu tô olhando aqui, tá praticamente igual o acabamento dos dois, tanto com o pincel como com a esponjinha. É quase o mesmo. Nessas áreas que são grandes aqui, ó, tipo nessa área da bochecha, nessa área aqui maior da testa, eu gostei bastante do jeito que a base se comporta. Ela realmente fica um acabamento bem bonito. Já que essa cobertura aqui pra mim não está tão alta, vamos já fazer o teste de camadas, pra ver se essa base realmente constrói camada. Então eu vou passar principalmente aqui nessa região da olheira, que foi onde eu senti que precisa de um pouco mais de cobertura. Eu vou subir aqui pro olho, o que sobrar eu vou dando uma esfumadinha pra cá. Ó, e com o pincel ele construiu bem a camada, mas não achei que aumentou tanto o nível de cobertura. Ele aumentou, óbvio, mas não aumentou tanto, porque realmente é uma base bem levinha. Mas ele construiu camadas. Eu acredito que aqui, se você quiser fazer 2, 3, 4 camadas, ele vai construir bem, mas o nível de cobertura realmente é um nível bem mais leve, pro médio mesmo, tá? Pro dia a dia, se você quer uma base com um pouco mais de cobertura, mas que ainda assim fique leve, 2 camadas dessa base aqui realmente tá super ok, porque não fica com aquela sensação de peso. Do outro lado, ó, então nesse caso aqui eu senti que a esponjinha, ela constrói, não que ela constrói melhor, ela dá um melhor acabamento do que com o pincel nessa questão de construção de camada. E eu gostei mais de aplicar com a esponjinha, né? Não sei se é porque eu já gosto dela por natureza, mas eu gostei mais do lado que tá com a esponjinha. Eu achei que o acabamento ficou mais bonito, ele ficou um pouco mais natural. Bom, gente, agora que eu terminei de aplicar os dois lados, o que diz lá no site deles, que acredito que também tenha na embalagem, mas a embalagem não tem aqui, então eu vou confiar o que tem no site. No site deles diz ser uma base mate, então se eu for comparar essa base... Renato, para! Fica fazendo bobiça! Ela é uma base mate, mas eu não achei ela uma base tão seca, porque a base da Boca Rosa, por exemplo, que também é uma base mate, eu achei ela mais seca do que essa daqui. Então, pra mim, acho que pra uma base mate, ela deixa a pele um pouco mais viçosa, assim, ela deixa a pele ainda com aspecto de hidratado, por mais que seja mate, o que eu particularmente gostei bastante, tá? Ah, lembrei de uma coisa. Eu vou falar o preço dela, e no site da Catherine Hill, ela tá saindo por R$66 e R$63, tá? Então eu vou deixar o precinho aí pra vocês. Vou deixar o link também do site onde tá essa base pra vocês poderem ver bem certinho as cores e ver a descrição do produto. E agora que eu terminei de aplicar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o teste de transferência. Eu vou fazer esse teste de duas formas. Transferência a seco e depois com aplicação de água, porque ela diz ser uma base resistente, então a gente precisa saber quão resistente ela é. Então eu peguei aqui um papel que tá limpo. Ó, eu vou pressionar aqui desse lado. Ó, gente, ela transferiu um pouquinho, mas eu não achei que ela transferiu tanto, tá? E depois dessa, vamos para o teste de água, gente. A gente precisa lembrar uma coisa, que água não é suor, água não é lágrima. A água não vem com hormônio, a água não vem com gordura, a água não vem com nada. A água é pura, neutra, H2O normal. Então, o nosso corpo vai expelir mais substâncias além da água, mas a gente vai fazer esse teste da água aí pra ver como que a base se comporta. Então, já vou... E logo de primeira impressão, gente, o que eu digo pra vocês? Ela é uma base que a água ficou por cima da base. Então você vê que a água não penetrou na pele. Mas agora eu vou secar aqui pra gente ver se essa base transfere com a aplicação de água, tá?
Então, no mesmo lugar onde eu fiz aqui. E essa parte, gente, eu fiquei um pouquinho triste, porque ela transferiu bastante. Então, olha aqui quanto de base ela transferiu. Ó, eu vou mostrar do outro lado pra vocês que tá limpo. Ó, desse lado aqui que tá limpo, eu vou pegar aqui na testa. É uma base que transferiu. Então, gente, eu nem considero esse o maior problema da base. Eu vou secar aqui todo o meu rosto. Essa base, ela abriu buraco em alguns lugares. Então, ó, agora eu terminei de secar meu rosto, ela transferiu bastante. Então, na minha opinião, não achei essa base resistente à água, porque se ela fosse resistente, ela não teria saído. Ó, eu vou chegar mais pertinho aqui pra vocês verem. Ó, eu não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver aí, mas aqui, ó, nessa região do nariz abriu bastante aqui. Na testa, gente, praticamente toda essa região aqui, ó, ela saiu um pouco da base. Mas aonde saiu a base, gente, foi principalmente aqui nessa região do nariz e aqui, ó. Então, eu não consideraria ela uma base resistente, porque eu já provei aqui outras bases que são mais resistentes. Então, nesse quesito, eu realmente não gostei. Mas é uma base que, se molhou o seu rosto e você só ficar paradinho ali esperando a base secar, ela não vai manchar. Um lado positivo é que é uma base que ela não fica mais clara quando molha, porque eu já vi bases, gente, que você espirra água e a base desce 4 ou 5 tons por ter ficado molhada. Essa base não, ela mantém o mesmo tom, mas se acabar molhando, você tem que ficar ali bem bonitinha esperando a base secar e não secar porque ela pode abrir buraco. E, gente, no geral, é uma base que eu gostei. É um produto muito bom. O único ponto realmente negativo que eu achei da base é que realmente a questão de ser resistente à água, eu não achei ela uma base resistente. Mas os outros pontos eu achei muito positivo, que é o fato dela ser uma base leve, que ela constrói camada, ela se comporta muito bem, espalha muito bem. Em relação à resistência dela, eu usei ela também durante um dia todo. Eu não achei que a minha pele ficou oleosa por conta da base. Então é uma base que eu gostei bastante e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu resenhe algum outro produto, alguma outra base, ou o que vocês acharam dessa base, se vocês têm ela aí na casa de vocês. E também já me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem as novidades que eu solto por lá. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like aí, gente, pra gente ficar bem feliz que você deixou o seu like, que daí esse vídeo vai para muito mais pessoas e muito mais pessoas podem saber aí sobre essa base, tá bom, gente? Beijos!